Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Espero que vocês estejam todos bens, né? Nessa loucura que a gente está vivendo. Vamos lá para mais um encontro. E o encontro de hoje, no nosso teaser de hoje, a gente vai trabalhar sobre adequação mercadológica empresarial. O que vem a ser essa adequação mercadológica empresarial? Eu não posso perder o foco de identificar que toda empresa, tirando as empresas do terceiro setor, como ONG, né, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, empresas de filantropia e coisas do tipo, todas as empresas, tirando essas, todas as outras empresas só sobrevivem porque precisam de lucro. Tá? Então toda empresa ela desenvolve um produto ou um serviço, insere esse produto ou serviço no mercado e cobra do seu cliente, do seu consumidor, um valor para continuar disponibilizando produtos ou serviços nesse mercado. Esse valor recebido é chamado de lucro, né? E quando eu falo adequação mercadológica, para a empresa se manter no mercado, ela tem que se adequar ao mercado. Ela tem que ouvir o mercado, né? Ela se mantém no mercado ouvindo o mercado. Como que eu ouço o mercado? Fazendo uma pesquisa, por exemplo, com os stakeholders. Professor, deu branco agora, não sei o que são stakeholders. Stakeholders são todos aqueles envolvidos de uma forma direta ou indiretamente nas relações mercadológicas de uma empresa. Quer ver? Ó? São os produtores, são os vendedores, são esses produtores de matéria-prima, são os prestadores de serviço, são os clientes, são os consumidores finais, são os colaboradores das empresas, ou seja, todos aqueles que fazem com que a máquina administrativa continue girando, tá certo? Todos esses são os stakeholders e para eu me manter no mercado eu tenho que atender todos esses stakeholders. Atendendo todos esses stakeholders, ouvindo esses stakeholders, eu começo a fazer um planejamento para surpreender o mercado. O que é surpreender o mercado? Trazer uma inovação para o mercado. Pode ser, no nosso caso de recursos humanos, uma inovação no processo de seleção. Antigamente, não se pensava em fazer um processo de seleção com dinâmica de grupo. Agora se pensa. Antigamente, não se pensava em fazer um processo de seleção de uma forma virtual. Hoje se pensa, após a pandemia. Né? Então, como que eu faço? Eu tenho que fazer, eu tenho que continuar girando esse motor econômico aí. Né? Então, é dessa forma que eu vou surpreender o mercado. Eu vou trazer algo novo, não pensado ainda, e lançar nesse mercado. O que eu trouxer de novidade, isso volta para mim através de lucro. Tá? Para quê? Para eu virar referência no mercado. Acredito que todos de vocês trabalhem numa empresa onde toda empresa de uma forma geral, gostaria de ser uma referência no mercado, né? Puxando aí o peixe para nossa brasa, né? Para recursos humanos, a empresa, a minha missão é verificar, é desenvolver um trabalho onde eu seja reconhecido como referência no processo de seleção. Né? Eu verifico assim, poxa, quando pensarem em recrutar, vão pensar na empresa que vocês trabalhem. Quando pensarem em recrutar, vão pensar na empresa de vocês, da qual vocês são donos, de qual vocês são gerentes. Por quê? Porque vocês são referência. Né? Mas eu não consigo ser essa referência se eu não tiver planejamento. E aí a gente entra nessa questão mais planejável, né? O que esse planejamento ele deve ser? Né? Primeira coisa que eu tenho que verificar é que o planejamento é um instrumento de gestão. Por que é um instrumento de gestão? Porque ele promove o desenvolvimento institucional. Eu não consigo atingir um objetivo, eu não consigo realizar a missão da empresa se eu não tiver o planejamento, se eu não tiver estruturado certinho o que eu tenho que executar. Se eu não tiver descrito certinho, quem que tem que executar tal função? Se eu não tiver escrito certinho, quanto vai custar para investir na minha empresa, para um produto novo ou para um processo de seleção nova? Né? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que descrever isso, eu tenho que transcrever isso.
Isso chama-se planejamento, tá certo? É uma atitude permanente. Planejamento a gente não faz uma vez por ano. Muitas vezes a gente verifica assim, o planejamento anual da empresa. Tá, mas o planejamento é anual, mas as metas são mês a mês. E essa meta mês a mês está dentro do planejamento anual que quando antes mesmo dele terminar, no segundo semestre, já está realizado um novo planejamento para 2021, 2022 e assim sucessivamente, tá certo? É um processo, esse planejamento, ele deve ser um processo aglutinador de todos os atores envolvidos. E aí eu pergunto, quem são os atores envolvidos? Todos os stakeholders e nesse caso específico, aonde vocês trabalham, o departamento de recrutamento e seleção. Ou seja, vocês vão trabalhar em equipe ali. Vão verificar tipo, quem que faz o quê, quem que exerce a melhor atividade, por que exerce a melhor atividade. Eu tenho que começar a identificar isso, começar a fazer um planejamento, porque o planejamento deve ser assim. Com um bom planejamento, você corre menos risco em recursos humanos, né? Como que você faz um processo de recrutamento e seleção? Primeiro, transcrevendo. Como será? Se você faz isso, você está planejando o seu processo de seleção. Agora, se você chegar lá sem planejar nada, chegar e só verificar o currículo da pessoa, a probabilidade de você escolher uma pessoa errada é muito grande, né? Imagina se a pessoa, sei lá, não colocou uma coisa no currículo ou escondeu uma coisa que ela não deveria esconder e que seria possível ser detectado essa coisa esquecida ou mesmo não colocada no currículo numa dinâmica de grupo. A pessoa fala lá no currículo que sabe trabalhar em equipe e quando você coloca a pessoa para trabalhar em equipe, a pessoa é autoritária, a pessoa não tem uma hierarquia ou coisas do tipo, né? Então isso já é um problema. E se você se planeja, você não corre esse risco, tá certo? Mas para começar o nosso planejamento, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que o planejamento é um processo contínuo, né? Eu não posso simplesmente planejar, lembra que eu falei de 1 ano, 2 anos, 3 anos? O planejamento ele é contínuo, eu não posso planejar só e deixar simplesmente para lá, sem analisar, sem avaliar, sem verbalizar, sem transcrever o que está acontecendo no meu planejamento, né? É um processo contínuo. Então, planejo hoje, planejo amanhã, planejo sempre. Tá certo? Principalmente em recrutamento e seleção. Por que eu digo isso? Porque a cada mês só surgem inúmeros artigos relacionados ao tema de vocês. E vocês têm que se manter linkados a isso, têm que se manter adequados ao mercado para verificar o que está acontecendo de novo no mercado. Será que tem uma teoria nova que eu possa implantar no meu planejamento? Tá certo? Então é um processo contínuo. Quando esse processo contínuo é bem realizado, ele traz um conhecimento para um efeito futuro. Eu consigo predizer como o mercado irá se comportar daqui a um tempo, como que o processo de recrutamento e seleção será daqui a um tempo, né? Vamos dizer, em 2020, por causa da pandemia, eu, como gestor de recursos humanos, descobri que eu vou começar a fazer minha dinâmica de grupo de forma virtual. Então tem uma teoria por trás que eu vou estudar essa teoria, eu vou aplicar essa teoria na prática na minha empresa. Vou executar trabalhos virtuais. Né? Por quê? Porque eu tenho que manter um distanciamento social aí, né? Como que eu vou fazer um recrutamento e seleção aí na empresa de vocês, onde contratam 100 pessoas, 200 pessoas? Né? Como que eu vou fazer isso? Né? Então vocês vão passar a desenvolver na parte prática o que a teoria diz. Né? E aí eu consigo aí chegar a ter um efeito futuro, verificar como o mercado poderá se comportar daqui a algum tempo. Né? A gente verifica hoje que, um exemplo para vocês, o e-commerce, né? O mercado online aí, de compras online, ele aumentou nessa pandemia. Se ele aumentou nessa pandemia em 2020, em 2021 provavelmente ele também manterá um crescimento. Por quê? Porque as pessoas que não consumiam antes de forma
de forma interligada pela internet passaram a consumir também. Então eu tenho que me adequar, então provavelmente no futuro essas pessoas irão continuar realizando suas compras físicas e também virtuais, tá certo? Eu tenho que verificar que o planejamento vai servir para otimizar o sistema, né, de esforços da minha empresa e efetivando certinho o que cada pessoa vai fazer, o que cada setor da empresa vai fazer. Eu vou interligar o setor financeiro ao setor de contas a pagar, ao setor comercial externo, ao setor comercial interno, ao setor estratégico, ao setor administrativo. Eu vou medir todos esses esforços desses setores e vou sistematizar aonde descrevendo o que cada setor vai fazer, tá certo? Dentro do meu planejamento, o que cada setor vai fazer e qual é o resultado que eu pretendo de cada setor. Fazendo isso, eu tenho como medir os resultados e avaliar as expectativas. Então, voltando a falar para nossa brasa aqui, puxando a sardinha para nossa brasa, a questão dos recursos humanos. Como eu vou medir o resultado de um recrutamento e seleção? Através de eficiência ou eficácia que esse indivíduo vai executar no meu trabalho. Eu selecionei bem? Selecionei. Estava dentro do meu planejamento? Estava dentro do meu planejamento. E agora, qual é a atividade que ele vai exercer? Como que eu vou medir esses resultados? Né? Vamos dizer aí, vou contratar uma pessoa para vendas. Eu vou medir quais são os indicadores. Pode ser por vendas, pode ser por comissão, pode ser por carteira de cliente que aumentou, pode ser que por vendas efetivadas para outros estados e coisas do tipo. Então eu tenho uma enorme gama aí de variáveis que vão servir para eu avaliar essas expectativas, tá certo? Dentro desse sistema, e eu vou fazendo o quê? Dentro desse sistema, eu vou retroalimentando com informações diariamente, tá certo? Eu vou atender ao mercado diariamente. Eu não tenho que atender o mercado não muda diariamente, então a informação que é tida hoje, eu trago para minha empresa. Então eu, como gerente de recursos humanos, verifico que o PIB aumentou e que agora tem uma norma que na minha categoria, na categoria de salário base dos advogados ou dos médicos, eu tenho que dar um abono a mais. Então eu retroalimento o meu planejamento com esse tipo de informação. É uma forma de eu me manter no mercado, tá certo? Com relação aos objetivos do planejamento, primeiro eu tenho que orientar a questão para a execução de alguma saúde do indivíduo, né? Por que a saúde do indivíduo, professor? Saúde do indivíduo? Lógico, se a pessoa está bem de saúde, quando eu falo de saúde física e mental, logo ela não vai me dar problema. Se ela não me dá problema, ela vai produzir mais com eficiência e eficácia. Se a pessoa está saudável na minha empresa, saudável que eu digo também é a questão de estar sendo bem remunerado ou estar feliz na minha empresa, ela facilita a minha tomada de decisão. O meu planejamento vai facilitar essa minha tomada de decisão. Como que eu tenho que remunerar essa pessoa? Como que eu tenho que desligar uma outra pessoa? É através dessas decisões, através desses planejamentos que eu tenho que realizar, que eu tenho que descrever. Tá? Eu tenho que verificar como que eu vou redistribuir os recursos financeiros dentro da empresa. Lembra, o grande problema dos recursos humanos é encontrar a pessoa certa para executar uma atividade certa e, com isso, manter essa pessoa certa na empresa. A remuneração pode ser uma variável? Pode ser uma variável. É aqui que eu verifico com racionalidade desses recursos quanto que a empresa pode pagar. Né? A empresa pagando esse funcionário e ele verificando que a empresa é uma empresa valorosa, ele vai trabalhar com eficiência, ele vai ser mais eficaz. E quando ele ficar 20, 30 minutos conversando com alguém na copa do café, tomando café, na verdade ele não está conversando sobre assuntos aleatórios. Ele está trabalhando, ele está conversando sobre assuntos relacionados à empresa. Né? Ele está verificando ali
tendências futuras, ele está verificando ali, ele está garantindo uma equidade de ofertas, de produtos, serviços, de como eu vou executar um melhor trabalho para a minha própria empresa, tá certo? Fazendo isso, eu consigo chegar à contribuição de melhoria, tanto para a situação do meu funcionário como para a situação da família dele. Lembra aquela questão da remuneração percebida? Aquela questão, tipo, a pessoa tem um plano de saúde, tem um plano odontológico, tem um seguro de vida. Se eu verifico que se o funcionário verifica que tudo isso é valor, ele se mantém leal à minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa atende às necessidades da população. E quem é a população? É a família dele. Então ele vai ser fiel à minha empresa. Então a primeira parte eu já fiz, que foi recrutar de uma forma certa. Por que eu recrutei? Porque tem planejamento. E como que eu vou mantê-lo na empresa? Mantendo de uma remuneração ou agregando valor à minha empresa. Ele tem que perceber esse valor. E esse valor só é percebido quando eu faço um planejamento certo. Tá certo? E o planejamento, em primeiro caso, assim, ele vai servir para determinar as novas relações sociais, né? Entre alternativas, entre a questão lógica do mercado. O que é essa questão lógica do mercado? Lembra que nas nossas primeiras teorias, estudadas na parte histórica, existia uma das teorias que falava que o funcionário era uma máquina, ele só reproduzia. Essa teoria ela caiu por terra. Por quê? Porque a gente acabou verificando com o passar do tempo que o indivíduo, o meu colaborador, o colaborador que vocês vão selecionar, ele faz parte de uma sociedade. E eu tenho que entender essa sociedade para entender quais as necessidades deles, quais são os desejos dele, para aí assim eu fazer um plano de carreira estratégico. Tá certo? Vamos pegar vocês de exemplo, me permitam fazer isso. Vocês são, aparentemente, na minha frente, vocês são estudantes. Esse é o papel de vocês. Na casa de vocês, vocês ou são filhos ou são pais. Vocês, na vida social de vocês, vocês são amigos de alguém. Vocês são funcionários de alguém. Vocês, quando eu falo funcionários, ou seja, vocês são profissionais. Então verifiquem quantos papéis sociais vocês desempenham. Se vocês verificam que vocês trabalhando com recursos humanos é capaz de verificar qual é o papel que o indivíduo tem na sociedade, começar a enumerar esses papéis e verificar qual que é o principal para ele, eu consigo, como recursos humanos, colocar uma remuneração melhor para ele. Vamos pegar como exemplo vocês como aluno, e vocês são filhos, vocês não são casados, vocês não possuem filhos. Entendeu? Vocês estão estudando. O papel social de vocês, a priori, o primeiro papel social, é adquirir o conhecimento, ou seja, ser estudante. E aí eu coloco o valor da bolsa de estudos um pouco maior do que o salário de vocês. É uma estratégia do planejamento, tá certo? Na segunda parte, a gente pode verificar que o planejamento também ele pode ser um instrumento de ação governamental. Professor, o que é isso, instrumento de ação governamental? O planejamento ele tem que estar dentro da política do país, da política do mercado. Professor, dá um exemplo, como que eu faço para ficar dentro da política mercadológica? Simples, é só atender a CLT. A CLT não é uma ordem? A CLT é uma ordem, é uma lei. Nós, de recursos humanos, temos que cumprir rigorosamente ali tudo que ali está escrito. Se está falando que o cargo é um cargo específico para uma categoria X e nessa categoria X eu tenho que pagar um salário básico de Y, eu vou ter que pagar Y. Se está escrito que eu vou ter que pagar tanto de hora extras, eu vou pagar tantos de hora extras e assim sucessivamente. São as políticas que desenvolvem o que vocês vão realizar, né? Então eu tenho que verificar isso quando eu estiver fazendo meu planejamento. Qual que será o impacto de políticas naquela empresa? Vamos dizer, vocês têm uma empresa e vocês vão contratar estagiários,
vocês vão contratar menores aprendiz. Olha que interessante. Para contratar menor aprendiz, vocês têm que seguir uma legislação específica, uma produção política, né? O que acontece nesse mercado político nacional, que vai impactar no seu processo de recrutamento e seleção. A faixa etária é uma? A faixa etária pode ser uma. Por quê? Porque está escrito lá que tem que ser acima de 14 anos, né? Para ser menor aprendiz. Então, quando vocês estiverem fazendo o brainstorm de vocês, para a vaga, vocês vão falar assim, pode ser um menor aprendiz, só que tem que atender a política nacional. Qual que é a política nacional? A questão da CLT. A CLT fala que tem que ser acima de 14 anos, tá certo? E depois a gente também verifica que o planejamento ele pode ser verificado como um instrumento, um processo de gestão de gestão organizacional, né? Por quê? Porque com o planejamento eu consigo otimizar a minha produção. Eu consigo otimizar o meu processo. Que processo é esse? Processo de recrutamento e seleção. Recrutei. E qual que é o processo agora? Mantê-lo na empresa. Então, através de um plano de carreira. Isso chama-se planejamento. Olha vocês fazendo planejamento e nem sabia, tá certo? E aí a gente começa a falar sobre as etapas do planejamento. Primeiro a gente verifica que tem duas que são logo diretas, que é a questão da programação e dos elementos de programação. Primeira coisa, na programação é a definição de prioridades. Aí, na definição de prioridades, é mais para a empresa. Aí eu volto lá para a empresa, o que é primordial para a empresa? Não é ser referência? Lembra? A empresa quer ser referência em recursos humanos. Quando se falar em recrutamento e seleção, vão lembrar da minha empresa, da empresa X. Então, a prioridade é atender o consumidor ou atender as empresas de uma forma específica, de uma forma mais dirigida. Eu tenho que verificar quais são os critérios para eu atender esses meus futuros clientes. Quais são os critérios técnicos? Eu tenho que verificar que tipo de conhecimento técnico eu preciso ter para atender esses meus clientes. Que tipo de critérios administrativos eu tenho que ter? Ou seja, como que a minha empresa está organizada? Quem que vai tomar as decisões? Eu preciso ter um gerente de recursos humanos. Eu não preciso ter um assistente de recursos humanos, mas um gerente de recursos humanos eu tenho que ter, certo? E aí a gente vai lá para os elementos da programação. Os elementos da programação é mais propriamente dito voltado para o lado externo da coisa, voltado para o lado externo da empresa, na questão definição de objetivos. E perceba que aqui não é missão, tá? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, eu como empresa, lá na programação, a minha prioridade é ser referência. Para ser referência, qual que é o meu objetivo? Recrutar um gerente de recursos humanos de uma forma mais assertiva. Eu tenho que fazer com que esse gerente de recursos humanos desenvolva um trabalho bacana, tá certo? Então eu, como gerente, eu tenho que eu mesmo recrutar um gerente de recursos humanos para esse depois recrutar outras. E o que esse gerente de recursos humanos vai fazer? Montar estratégias. Montar estratégias para verificar quais as atividades a serem executadas por um determinado cargo, tá? Para elaborar salários, para verificar quais são as metas a serem atingidas, para eu verificar qual tipo de remuneração ele vai receber. Isso tudo tem que estar dentro dos recursos propriamente ditos da empresa. Eu tenho que ter um planejamento financeiro por trás para falar assim, tipo, meu gerente de recursos humanos ou minha gerente de recursos humanos, você tem para esse cargo específico X% de remuneração que você pode trabalhar com ele. Né? E além disso, eu tenho que verificar quais as métricas, quais os indicadores que vão falar assim, ó, essa pessoa vai ser remunerada dessa forma porque ela busca isso. Então vamos se dizer, pegar no caso de vocês, são alunos, então qual é um indicador que vocês gostariam de ter uma remuneração
agregada com uma bolsa de estudos? Um indicador é se vocês estudam ou não, tá certo? Se vocês estudam, logo é um indicador que vai atender às suas necessidades. A questão de uma bolsa de estudos. Agora, o quanto, aí eu já não sei. Aí vai ser vocês, que vai ser a própria empresa que vai estabelecer através dos recursos. Na terceira etapa, a gente vai verificar a questão da execução. Quem vai fazer isso? Quem que vai executar esse planejamento estratégico? Vocês, gerente de recursos humanos. Porque vocês não são técnicos de recursos humanos, vocês serão gerentes de recursos humanos. Então, é vocês que vão executar o planejamento estratégico da empresa. É vocês que vão fazer isso. Na vida real aí fora, é vocês que vão fazer isso. Então, é vocês que vão orientar, é vocês que vão dirigir, é vocês que vão coordenar e é vocês que vão controlar. Então, ou seja, vocês são os gerentes que vão fazer isso. Se eu tenho um objetivo de ser ícone de recrutamento e seleção, eu contratei um gerente de recrutamento e seleção, um gerente de recursos humanos capacitados, para esse gerente de recursos humanos orientar os outros técnicos de recursos humanos, que vai dirigir outras pessoas de recursos humanos, que vai aplicar e coordenar os processos de recrutamento e seleção, que vai controlar toda a minha parte administrativa de recrutamento e seleção. Tá certo? E por último, a gente vai começar a trabalhar na questão da avaliação. Será que eu estou atendendo os meus objetivos? Será que eu estou atendendo as minhas metas? Como que eu faço, professor? Como que eu avalio para verificar se o meu planejamento está correto ou não? A primeira é a questão da estrutura. Será que eu estou oferecendo recursos? Eu estou distribuindo os meus recursos? Eu estou fazendo com que os meus colaboradores utilizem dos meus recursos de uma forma correta? Será que o valor econômico que eu estou dando para um cargo específico condiz com o mercado? Ah, condiz? Então bacana, então o problema já não é aí. Se eu tiver um problema mais lá na frente, eu já sei que na estrutura não. Por quê? Porque a empresa fornece toda a estrutura. A empresa dá fundo de garantia, além do fundo de garantia, ela dá seguro de vida, ela dá seguro saúde, ela dá seguro odontológico, ela dá um veículo para a pessoa se locomover. Tá certo? Ela dá uma bolsa de estudos, ou seja, a estrutura que a empresa oferece para o colaborador é muito bacana, é muito positiva. Tá certo? Então, eu verifico que estrutura, bacana, vou fazer certinho. Avaliei, a estrutura está legal, vamos avaliar o processo de seleção e de recrutamento e seleção disponibilizado. Será que nesse processo eu forneci tecnologia suficiente para a minha gestora de recursos humanos, para a minha gerente de recursos humanos aplicar a seleção de uma forma correta? Será que eu forneci à minha gestora de recursos humanos, à minha gerente de recursos humanos, um material tecnológico onde ela conseguiu orientar, dirigir, coordenar ou mesmo controlar aí da própria matriz o recrutamento e seleção que estava fazendo nas filiais? Né? Será que eu tenho tecnologia para isso? Será que essa tecnologia está funcionando? Será que quando ela funciona com qualidade da informação? Ou será que aquela tecnologia onde a internet trava, onde não se tem internet, onde o equipamento tecnológico apresenta algumas falhas na execução, no seu manuseio, tá certo? Então, avaliação da estrutura, avaliação do processo e depois eu faço uma avaliação de resultados através dos indicadores. Quais são esses indicadores? Indicadores do tipo escolaridade, indicadores de meta, indicadores de venda, indicadores de não acidente, indicadores de produção, sabe? Tipo indicadores de ideias novas trazidas para a empresa. Então, não existe um rol taxativo de indicadores específicos. Isso vai depender de empresa para empresa, vai depender da filosofia da empresa, vai depender de que tipo de empresa que vocês estão trabalhando. Os índices de satisfação também pode ser um indicador.
se eu pretendo verificar se o meu objetivo é manter o funcionário dentro da minha empresa, trabalhando para mim, como resultado eu posso ter como indicador aí o índice de satisfação dele. Eu preciso perguntar para ele se ele está satisfeito a trabalhar para mim ou não. Se ele está satisfeito trabalhando na minha empresa e o porquê que, se ele não estiver satisfeito, o porquê, o motivo que ele não está satisfeito de trabalhar na minha empresa. Será que é a remuneração? Será que é condições de trabalho? Será que é tecnologia? O que será que está acontecendo? E aí eu, como gestor de recursos humanos, você como gestor de recursos humanos, você tem que entender isso, você tem que trabalhar isso. Você tem que executar isso daí. E isso tudo tem que estar dentro do planejamento de vocês, tá certo? E aí a gente começa a falar sobre uma certa árvore do planejamento. Como que começa essa questão de planejamento, gente? Como que vocês vão começar a fazer o planejamento lá no trabalho de vocês, lá na empresa que vocês vão criar daqui a alguns anos, vocês vão desenvolver uma atividade, vocês vão ser empresário. Primeiro, a gente vamos verificar pelos passos, tá? Os passos para o processo aí de planejamento. Primeira coisa, brainstorm. Para quem não sabe brainstorm é aquela chuva de ideias, onde todo mundo vai falando, sabe? Tipo, vocês vão sentar em uma mesa e todo mundo vai falando, por exemplo, eu preciso, o gestor estratégico vai chegar para vocês, de gerente de recursos humanos, e vão falar assim, nós precisamos de um funcionário que exerça essa atividade. Aí vocês vão falar assim, então beleza, vamos sentar aqui, nós dos recursos humanos, vamos sentar e vamos estabelecer um brainstorm. O que precisa para executar essa atividade? Aí vocês vão falar assim, uma remuneração bacana. Aí vocês vão escrever remuneração adequada à mercadológica. Sabe? O que é uma remuneração geral? Aí vocês já estudaram, salário base, mais remuneração percebida direta e indireta, tudo aquilo lá, vocês vão colocar. Por quê? Porque esse brainstorm vai dar para vocês subsídio para verificar que tipo de problemas não só o colaborador vai ter que resolver desempenhando a atividade, como vocês também na hora de selecionar o cargo específico. Né? Porque uma coisa que também eu quero que fique bem claro para vocês é que quando o gerente estratégico chegar para vocês e falarem assim, eu preciso de uma pessoa X para ocupar esse cargo, você vai verificar antes você vai verificar as atividades. Qual é a atividade, qual é o trabalho que essa pessoa vai executar para verificar se condiz com a nomenclatura ou não, porque para evitar problemas judiciais futuros, tá certo? A gente inverte aí, tá certo? É vocês que estão contratando, vocês não estão buscando emprego, vocês estão contratando, tá? Então, antes de eu falar, eu preciso de um gerente de recursos humanos, eu preciso verificar antes o que um gerente de recursos humanos faz para saber se essa pessoa que eu preciso contratar será necessário mesmo um gerente de recursos humanos ou uma pessoa que tenha conhecimento de recursos humanos, né? Uma pessoa, sei lá, uma pessoa que está na faculdade ainda, uma pessoa que já se formou, que se formou há quanto tempo, né? Eu começo a identificar tudo isso lá no brainstorm. Tá certo? A pessoa tem que ter experiência. Experiência, a lei fala que são 6 meses no máximo. Então tá, experiência de 6 meses. Em qual ramo de atividade? Aí vocês vão falar, no nosso ramo de atividade, sei lá, ramo têxtil, no ramo de tecnologia, no ramo de sustentabilidade, coisas do tipo. Tá certo? E aí vocês vão descrevendo o problema. O que é descrever o problema? Falar que tipo de problema aquela pessoa que vai executar naquela atividade. Quanto aos níveis de planejamento, eu tenho 3 tipos de nível de planejamento. Eu tenho que começa lá no topo da pirâmide, o estratégico, tá certo? Um pouco mais embaixo, a questão do planejamento tático e mais embaixo ainda, na base da pirâmide, eu tenho o planejamento operacional. O estratégico é o que vai definir os meus objetivos e metas, tá certo? O planejamento tático é o que vai falar como eu vou atingir os objetivos e metas. E o operacional vai executar o planejamento tático. Então, o meu planejamento estratégico é ser reconhecido, ser ícone
como um departamento de recrutamento e seleção, como uma empresa de ícone de recursos humanos. Assim, quando se falar em recursos humanos, vão lembrar da minha empresa. Esse é o meu objetivo estratégico lá, meu planejamento estratégico. No objetivo tático, para fazer isso, o meu corpo de selecionadores, tá? Meu corpo de recursos humanos que trabalham com recrutamento e seleção vão ter que ser especializado. De que forma? Eu já passei lá pela análise do brainstorm, eu já falei qual é a atividade, eu já falei quais são as qualidades que essa pessoa tem que ter para selecionar um gerente de recursos humanos. Então eu já sei lá. Então tenho uma um claro desenho do meu profissional tático. E aí eu vou para o planejamento operacional, ou seja, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar, como que eu vou materializar isso? Eu vou trazer do campo das ideias para a prática. Eu já sei, eu quero ser ícone, eu tenho um corpo preparado que desenvolveu um processo diferenciado que surpreendeu o mercado com relação a recrutamento e seleção. E aí eu pego e falo assim, ó, essa pessoa vai ter que executar esse recrutamento e seleção na sala X, vai ter que fazer isso, vai ter que pegar e aplicar uma dinâmica de grupo assim ou assado, vai ter que trabalhar assim. Eu começo a verificar como eu vou materializar isso, tá certo? Como eu vou verificar, como que eu vou dar forma ao meu planejamento técnico, tá? O meu planejamento tático, desculpa, tá certo? Como eu vou dar forma a isso. E aí a gente verifica o que seria essa questão do planejamento, né? Tipo, eu coloquei como definição